Olá, sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez em algum momento? O que define um gênio? Será que é um dom, algo que nasce com a pessoa, ou é uma coisa que se constrói? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão. E quem vai nos guiar é um mestre da música brasileira, o compositor e trombonista Vitor Santos. E olha, a visão dele pode mudar completamente a forma como a gente enxerga o talento. E tudo começa aqui, com essa pergunta. Pensa só, um grande músico perguntando para outro não sobre técnica ou sobre sucesso, mas sobre prazer, sobre propósito. É nesse ponto que a nossa investigação sobre a verdadeira natureza do talento começa de verdade. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com a filosofia do Vitor, depois vamos desmontar a ideia de talento em 4 partes e derrubar aquele mito de que estudar demais atrapalha a criatividade. Em seguida, vamos ver o papel fundamental de um mentor e, para fechar, entender por que conhecimento é, no fundo, sinônimo de liberdade. A resposta do Vitor Santos a essa pergunta inicial já revela uma filosofia muito poderosa. Para ele, o grande barato, o prazer de verdade, não está só no dom puro. Está na hora em que o talento se junta com o conhecimento. É o momento em que a intuição finalmente encontra a estrutura, sabe? Ok, vamos mergulhar nisso. Para o Vitor, talento não é uma força misteriosa, uma coisa que ou se tem ou não se tem. Ele vê o talento como um processo, uma estrutura bem clara, com 4 estágios que se conectam e vão se construindo um sobre o outro. E aqui está a ideia central. Talento não é algo que se possui, é algo que se constrói. É uma jornada, sabe? Uma jornada que começa com uma faísca lá dentro e vai crescendo até criar um impacto real, tangível, aqui fora, no mundo. E aqui estão os 4 passos dessa jornada. Primeiro vem a inclinação, aquela atração quase magnética por alguma coisa. Depois a unção, é quando a coisa simplesmente flui, parece que tem um óleo nas engrenagens. Aí vem o reconhecimento, quando outras pessoas validam aquilo. E por fim a geração de frutos, que é o resultado concreto, a obra. Juntos, esses 4 passos formam um retrato completo do talento. Agora, a gente entra num território um pouco mais polêmico. Sabe aquele medo clássico de que aprender as regras vai matar a criatividade? Aquela ideia de que o estudo pode apagar a assinatura artística de alguém? Pois é, o Vitor Santos pensa de um jeito radicalmente oposto. E é aqui que o jogo vira. Conhecimento não é uma gaiola, é a chave. Sem ele, o talento tende a se repetir, a ficar preso em fórmulas que já funcionaram. Agora, com o conhecimento, aí ele ganha liberdade de verdade para explorar territórios totalmente novos, para expandir os próprios limites. E essa metáfora do Vitor é simplesmente brilhante para ilustrar isso. Ter talento sem ter conhecimento é como ser dono de uma mansão incrível, mas viver confinado a 2 ou 3 cômodos, seja por medo ou por simplesmente não saber como abrir as outras portas. E aqui ele dá uma cutucada direta naquela noção romântica do gênio que não precisa estudar. Ele sugere que essa ideia, muitas vezes, pode ser só uma desculpa um pouco mais elegante para algo que ele chama de preguiça psíquica, ou seja, a falta de vontade de encarar o trabalho duro que é dominar uma arte. Mas, como isso tudo funciona na prática? Bom, a própria jornada do Vitor Santos é a prova viva. Ele é o exemplo perfeito de como um bom mentor pode ser aquele catalisador que entrega as chaves e abre todas as portas daquela tal casa criativa. O contraste é gritante. De um lado, uma professora que ensinava a decorar musiquinhas e que, anos depois, admitiu que nunca acreditou no potencial dele. Do outro lado, um mentor, o seu Betinho, que, em vez de dar as respostas prontas, entregou as ferramentas para que ele mesmo encontrasse as próprias respostas. E esse aqui foi um momento da virada. Com uma instrução tão simples, o seu Betinho não estava só resolvendo um problema prático. Ele estava dando permissão, confiança e o empurrão inicial para que o Vitor se tornasse o grande arranjador que ele é hoje. Foi um verdadeiro ato de empoderamento. E o mais impressionante foi a velocidade dessa transformação toda. Em questão de meses, através de conversas profundas e diárias, o mentor Ian Guest entregou para o Vitor o equivalente a anos de estudo num conservatório. O foco não era aprender músicas, mas sim entender a linguagem por trás de toda a música. Essa foi a frase que fisgou o Vitor. E perceba que não era uma crítica, era um convite. O Ian Guest reconheceu o talento que já existia ali, mas mais importante ainda, ele apontou para um horizonte muito maior, um universo de possibilidades que só o conhecimento profundo poderia destravar.
E agora, a gente une todas as peças: a filosofia, a definição de talento, o poder da mentoria. Tudo isso nos leva à conclusão central dessa história. Uma ideia que realmente desafia a nossa visão tradicional sobre o que é ser criativo. E esse é o grande paradoxo. Muita gente acha que liberdade é a ausência de regras. O Vitor nos mostra que a verdadeira liberdade criativa vem exatamente do oposto, de conhecer os limites tão bem, mas tão bem, que é possível se mover dentro deles com total segurança e confiança, sem medo de errar. E assim, a gente volta para a nossa metáfora da casa. O objetivo de aprender, de estudar, não é construir muros, é conseguir as chaves. Cada novo conceito, cada técnica que se aprende é uma nova chave que abre mais uma porta, revelando cômodos que a gente nem sabia que existiam dentro da nossa própria mente. E com essa reflexão, a gente encerra. A história do Vitor Santos vai muito além da música. É sobre o potencial que existe em cada um. A questão final não é se o talento existe ou não, mas sim qual a disposição de cada pessoa para ir atrás das chaves e destravar todas essas portas.